Prontinho? Fala, Roberto. Tudo bom? Beleza? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Perfeito. A gente vai, num certo sentido, a gente vai dar continuidade àquela conversa que nós iniciamos na semana passada e que não pôde ser realizada na íntegra por conta de problemas de conexão. Então, ficaram algumas questões que não foram abordadas. A gente vai tentar trabalhá-las aqui hoje e avançar no tema na medida em que o próprio diálogo possibilitar isso. Se vocês tiverem alguma questão ou comentário, coloquem aí no andar da conversa, que a gente vai tentando dar uma olhada aqui e incrementar a discussão a partir das questões que eventualmente vocês colocarem. Então, a gente colocou como tema aí a morte e o sentido da existência, né? A primeira live que nós fizemos, nós falamos da situação do homem perante a morte, que foi com o Antônio. A segunda, nós falamos de alegria, sacrifício e morte. Então, abordamos a relação entre esses três elementos. E agora a gente está fechando essas lives sobre a questão da morte com o tema morte e o sentido da existência. No fundo, as três lives elas penetram-se umas às outras, dado que o grande tema de todas elas é a morte, um pouco em razão da situação em que nós vivemos, né? Onde a presença iminente da morte nos coloca numa situação vital e cognitiva apropriada para abordar esse tema, né? A morte está aí batendo as portas de todo mundo numa certa medida. Tá? Então, vou dar a palavra para o Varela um pouquinho para a gente prosseguir. Então, no nosso último encontro aqui na live, na semana passada, o tema ele reunia, na verdade, três palavras. Na verdade, eram três temas, né, que se entrecruzam e se completam, né? A questão da alegria, do sacrifício e da morte. E nós Sim. falamos bastante, eu creio, sobre alegria e sacrifício, e por conta das interrupções, acabou que a gente falou muito pouco da morte, né? A gente falou da morte, sim, porque não tem como fugir desse assunto quando trata sacrifício e alegria. Mas, de certa forma, eu acho que faltou, né, algumas coisas para a gente comentar sobre a morte, né? E uma coisa que a gente não comentou, que eu acho de grande valia comentar aqui agora, se você puder, obviamente, nos ajudar, é o seguinte: primeiro que a gente entende a morte, num primeiro momento, assim, no sentido mais superficial, a gente entende a morte como uma finitude do corpo, né? Uma finitude material. E justamente por conta dessa primeira impressão que nós temos da morte, a morte nos causa um certo medo, né? A gente pensa na morte num primeiro momento e, obviamente, a morte nos assola, né, com uma espécie de medo. Nós ficamos um pouco amedrontados quando nós nos vemos, de certa forma, diante da morte, né? Mas, por um outro lado, essa questão da finitude do corpo, né, ela também abre a possibilidade de ser apenas uma passagem, visto que a gente pode compreender que um ser humano não é só o corpo, né? O ser humano ele tem que ter algo que permanece, né? Que a gente chama de alma ou espírito, pouco importa agora. Então, quando a gente percebe que existe algo que permanece, a gente vai perdendo um pouco a noção do medo em relação à morte, porque a gente começa a enxergar a morte, né, como uma passagem, né? E o que me chamou a atenção quando nós estávamos debatendo na semana passada sobre a questão da morte foi o seguinte: muitas das vezes, a maior parte das pessoas, né, elas não meditam sobre a morte, e quando acontece um momento de crise, como o que estamos passando agora, a morte ela aparece apenas nesse primeiro sentido mais aparente, como uma espécie de medo, né, obrigando as pessoas a pensarem um pouco sobre a morte, né, e tentarem, de certa forma, buscar um equilíbrio nessa permanência, nesse eu que todo mundo tem, para tentar, né, meio que sanar um pouco esse medo. Uma prova disso é quando você pesquisa na internet sobre relatos de pessoas que estão no leito da morte. Pessoas que, de certa forma, estão tendo a oportunidade de meditar sobre a morte, porque a morte não assolou ela de maneira súbita. E os relatos que são recolhidos dessas pessoas são os mais interessantes possíveis, né? Por exemplo, eu até recolhi aqui de uma autora que fez uma pesquisa, uma escritora australiana, Bruni Ware, né? Que ela fez uma pesquisa de pessoas no leito da morte, perguntando para elas qual é o sentimento que elas tinham da morte. E ela relatou no seu livro que
quase que 90% das pessoas que estão no leito da morte, o primeiro sentimento que tem é de arrependimento. Ou seja, queriam ter vivido uma vida que não viveram, né? Uma espécie de ausência de sentido assolou durante toda a existência daquelas pessoas. E segundo ela, 4 relatos estavam na frente, foram os mais repetidos pelas pessoas. Dê uma olhada nos 4 relatos. Olha o primeiro. Eu gostaria de ter a coragem de ter vivido uma vida verdadeira, não o que os outros esperavam de mim. Outro relato, ó. Eu não gostaria de ter trabalhado tanto. Outro relato. Eu desejaria ter aprendido mais com os meus amigos. Outro ainda. Eu gostaria de ter sido mais feliz e de ter tido mais coragem para ter mostrado quem eu sou. Então, de certa maneira, quando a pessoa ela se sente obrigada a pensar na morte, e ela ainda tem a chance, né, de não ser pega de maneira súbita pela morte, ela tem ali ainda uma última oportunidade de buscar um sentido para a própria vida, para passar pela morte da melhor forma possível, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, como é que podemos entender essa aparente contradição em a pessoa perceber a morte de perto, mas ao mesmo tempo ela pensar sobre essas questões, ela pensar sobre a sua vida dentro de uma narrativa íntegra, dela pensar o seguinte, caramba, eu não vivi o que eu poderia ter vivido e ainda tenho essa oportunidade. Você conseguiria falar alguma coisa sobre isso? O que eu percebo é o seguinte, que possivelmente tem a ver com isso. Quando a gente nasce, vamos colocar aí dois opostos, para a gente trabalhar de forma didática. 2 opostos. O nascimento, que é como que a saída da escuridão e a entrada na luminosidade, e a morte, que é a saída da luminosidade e a entrada numa escuridão. Então você tem aí 2 polos que delimitam um segmento que é o que você chama de vida. Quando você nasce, você está no começo desse segmento. Quando você está no começo desse segmento, o seu passado ainda não existe. Você não tem passado. O seu passado é a escuridão, ou seja, ele não é passado, você não viveu. E o seu futuro é imenso. Então, o seu futuro é imenso e, por ele ser imenso, por você ainda não ter realizado ação nenhuma, por você ainda não ter vivido, o campo de possibilidades que o seu futuro, que a sua vida oferece é imenso. Você ainda não provou tal comida, não sabe se você gosta dessa e desgosta daquela, você ainda não sabe se você prefere essa cor ou aquela, se você prefere essa roupa ou aquela, essa música ou aquela, essa pessoa ou aquela, se você estuda nessa escola ou naquela, se você vai ter essa profissão ou aquela, se você vai casar com essa pessoa ou com aquela. Então, tudo isso ainda está indeterminado. Então, a sua vida é um campo, é uma linha que se propaga somente para o futuro, para trás da sua existência presente não tem nada, e essa linha ela abre um feixe de possibilidades indeterminada, porque você ainda não escolheu nada. Isso é a situação do nascimento. O futuro é grande e o passado é pequeno. Na medida em que você vai vivendo e percorrendo esse segmento, o que você vai fazendo o que caracteriza a vida humana, são as decisões que o ser humano toma. Não são tanto as coisas que te acontecem, mas aquilo que você faz com as coisas que te acontecem. E cada ação que você toma, cada escolha que você faz, ela tem um grau de irreversibilidade. Por mais que você possa se arrepender e voltar atrás, esse voltar atrás, na verdade, é continuar indo para frente. Pô, me desculpa, eu falei isso, mas eu não queria falar isso. Tá, mas isso não anula o fato de você ter falado. Pode corrigir moralmente. Mas você já falou, aquilo já entrou para a existência. Então, a cada decisão que você toma, aquele feixe de possibilidades que se encontrava aberto no início da sua existência, vai se fechando, vai se estreitando. E é esse estreitamento que vai eliminando possibilidades da sua vida, que vai desenhando a sua biografia. A biografia é isso, a narrativa da sua vida é isso. É o desenho que você faz com as suas ações, na medida em que você vai eliminando possibilidades que existiam para você antes. Então é um processo de eliminação de possibilidades. É parecido com o processo pelo qual Deus cria as coisas.
Deus também cria as coisas eliminando possibilidades. Ele faz as coisas de um jeito, mas poderia fazer de outro. Então ele eliminou uma possibilidade e realizou uma. Então o homem ele é como que semelhante a Deus também nesse sentido, porque ele cria a sua própria vida do ponto de vista biográfico. E ele a cria estreitando as possibilidades, eliminando possibilidades e realizando algumas. Né? O que acontece? Quando você chega no final da vida, ou quando você chega no final da vida, né? Não importa a idade, não precisa ser na velhice, mas quando você chega no final da vida, você está doente, você está uma doença, um estágio terminal, ou você está à beira da morte, ou numa situação de pandemia, ou sei lá o que for, o seu passado é que é grande, e o seu futuro agora se tornou pequeno. O seu futuro fechou. Aquilo que era aberto ficou estreito. Ó. Aquilo que estava lá na frente, agora se aproximou de você. Ó. Tá? E o seu passado se ampliou. Como você não tem mais nada para buscar, ou para cogitar, ou para esperar no futuro, pelo menos do ponto de vista da vida corpórea, da vida terrestre, a sua atenção naturalmente se volta para o passado. E você começa a fazer aquilo que talvez você deveria ter feito durante a própria vida, mas que talvez você não tenha feito, que é o caso dessas pessoas que você relatou aí. Você começa a meditar nas suas escolhas. Você começa a refletir sobre as suas escolhas. Só que as suas escolhas já foram feitas. E você não tem mais futuro para fazê-las de novo. Então, naturalmente, isso vai colocar a pessoa num estado de arrependimento. Num estado de arrependimento. Ela vai perceber que as escolhas que ela fez, ela não fez em vista daquilo nela que é maior do que a morte. Mas ela fez em vista daquilo nela que está sujeito à morte, que é o corpo. E quando você não tem mais futuro, não tem como mudar, não tem como mudar a direção da sua vida, da sua biografia, e você olha para trás e vê que tudo já foi desenhado, que a sua vida já foi escrita por você mesmo, que você tinha tudo nas suas mãos, mas você já fez daquela maneira, vamos dizer assim, irrefletida, né? Isso vai dar para você uma imensa sensação de vazio. A sua vida foi vazia, foi jogada fora. É o que nós falamos na live de semana passada. A sua vida é palha. É palha, porque tudo aquilo ali, se você jogar no fogo, o fogo é o tempo, é como se fosse o juízo particular, aquele juízo pelo qual todo mundo vai passar depois da morte. A sua vida não vai passar nesse juízo. Nada vai sobreviver nesse fogo, porque tudo vai embora junto com a existência terrestre, porque tudo foi desenhado em cima da existência terrestre. Então, quer dizer, a pessoa está diante da morte, está na porta do grande salto que ela deveria dar, a grande oportunidade da vida dela, mas ela vai sentir uma angústia, um vazio imenso. E talvez ela não tenha elementos para transmutar esse vazio, né, numa contrição perfeita, por exemplo, num grande salto para o eterno, que pode acontecer nesse momento também. Né? E ela vai ficar como que mastigando, remoendo aquela vida que poderia ter sido e não foi. Né? Então, o problema me parece que é esse. O futuro acaba diante da morte. O passado já está feito. E você só pode pensar no passado. Não podendo pensar mais no futuro, você só pensa no passado. Imaginando um sujeito, um homem corporal, certo? O homem corporal. O homem espiritual já vai encarar isso numa outra perspectiva. É interessante que não precisava desses relatos, né? Você é um amigo próximo, você sabe disso, né? Há muito tempo atrás eu tive uma experiência de quase morte, aquela experiência lá fatídica da favela, Sim. né? E é engraçado que quando eu me recordo daquela história, né, que eu me perdi, entrei na favela e eu percebi que ali ia morrer, ali acabou tudo, 3 coisas apareceram na minha mente assim de maneira clara. E na hora eu não entendi, óbvio, eu fui entender isso muito tempo depois. Né? A primeira coisa foi realmente essa questão do passado. O passado se abriu para mim. Se abriu de tal maneira que antes de eu ter arrependimento daquilo que eu deveria ter feito e não fiz, me remeteu eu tive ali naquele momento várias lembranças até da minha infância, que eu não lembrava. Você viu a sua vida passar na sua frente, né? Exatamente, literalmente.
Eu lembro de eu jogando bola no campo, atrás do mercado que tinha lá perto da casa da minha mãe. Os negócios malucos. É uma primeira coisa. Segunda coisa, bate um arrependimento. Bate um arrependimento, você fala, caramba, eu vivi uma vida de merda até aqui e acabou. Fim. Não tem mais para onde correr. E uma terceira coisa que aconteceu, que eu achei muito esquisita, depois eu fui entender, né, na época eu achei muito esquisito, demorou a cair a ficha, e com o auxílio da religião eu fui percebendo isso, é que eu comecei a sofrer, já lá naquela hora, o sofrimento que os meus pais teriam quando eu fosse dado como sumido. Uma espécie de sofrimento que eu estava sentindo naquela hora de pessoas que me amavam. É engraçado e esquisito. Depois fui descobrir que isso tem a ver até com questão da misericórdia. Você já sente a miséria do coração do outro, porque é uma pessoa que você dá valor. Então, pô, eu sou amado por aquela pessoa e eu amo aquela pessoa. E eu comecei a sofrer um sofrimento possível da minha mãe e do meu pai, quando eu fosse dado, né, como desaparecido. Né? E é aqui que eu queria chegar. Como é que funciona a questão da morte em relação ao amor ao próximo? Por que eu estou dizendo isso? Além dessa história de vida particular, hoje, por coincidência, conversando com um amigo, né, conversando sobre toda essa crise, toda essa questão, ele me confessou o seguinte, ele falou, olha, Roberto, eu estou desesperado, eu não sei mais o que pensar. Eu não sei se é certo a gente sair para trabalhar, eu não sei se é certo ficar em casa, preso nessa quarentena. Deixa eu te explicar por quê. Porque eu morro de medo de pessoas que eu amo, que estão à minha volta, morrerem. Eu estou morrendo de medo disso. Né? Ou seja, ele não está preparado para a morte de pessoas que ele ama. Né? Ao mesmo tempo, você buscando o relato de pessoas que estão vivendo uma vida não na clave material, mas em outra clave, são pessoas que já meditam a morte do ser amado, como uma forma também de se preparar para esse sofrimento. Né? Então, a minha questão que eu queria levantar, se você puder falar alguma coisa, é sobre isso. Como funciona a relação entre, né, o sofrimento pela morte de um ente querido e como é que eu, usando o amor, eu posso ganhar força para eu sofrer menos com isso? É a mesma coisa, porque depende do que você ama na pessoa que você ama. Perfeito. O que você ama nessa pessoa? Você ama a parte imortal dela ou a parte mortal dela? Se você ama a parte mortal dela, inevitavelmente o sofrimento vai vir. O sofrimento vai vir, porque diante daquilo que passa, daquilo que é passageiro, sendo você um ser que foi feito para aquilo que não passa, que foi feito para o eterno, qual a reação que você vai ter? Vai ser uma reação de apego. Você vai estar diante de algo que passa, querendo que aquilo não passe. Não suportando a ideia daquilo passar. Então, quer dizer, o ser humano se coloca, num certo sentido, ele já se coloca no lugar de Deus. Porque, na medida em que ele foi feito para a eternidade, tá? Mas não concebe a eternidade, não se relaciona com ela, só se relaciona com as coisas temporais. Ele vai começar a fazer o quê? A eternizar as coisas temporais, ou desejar que as coisas temporais sejam eternas. Tá? E quando ele faz isso, ele começa a querer ter controle sobre as coisas. Ele quer ter controle. Tá? Eu quero isso aqui, eu quero que as coisas sejam do meu jeito. No fundo, você está querendo que as coisas não passem. Só que elas vão passar. As coisas não. Você não é o dono da situação. Né? E, naturalmente, quando essa pessoa perceber que ela não é a dona da situação, sendo que ela está acostumadíssima a se conceber como dona da situação, é claro que isso vai gerar um medo extremo. O que é o medo? O medo é uma situação de defesa diante de um obstáculo. E para aquelas pessoas que concebem a si mesmas como o grande controlador das coisas, 90% das pessoas são assim. Elas querem controlar a existência. Elas querem que as coisas sejam do jeito dela, conscientemente ou inconscientemente. Na verdade, todo mundo é assim. Uns sabem que são assim, isso são os 10%, e tentam fugir disso, e os 90% nem sabem que são assim, e acham que não são assim. Né?
diante de uma situação em que eu dizia o seguinte, que o medo é uma situação, uma paixão gerada na sua alma quando um grande obstáculo é colocado diante de você. E a morte é o maior obstáculo diante das pessoas que querem controlar as coisas. Porque essa, de fato, é uma coisa que elas não podem controlar. Elas não podem controlar. Então isso vai gerar um medo imenso, isso paralisa o sujeito, ele não sabe o que fazer, ele não consegue mais pensar, porque as paixões começam, o medo fica tão grande na cabeça dele que o sujeito emburrece mesmo, o sujeito não consegue mais ver as coisas. O medo impede, ele diminui a clareza mental. Então, quer dizer, o que todos os sábios de todas as grandes civilizações diziam, por que eles encaravam a morte com tanta serenidade, e por que no auge do desapego que eles tinham pelas coisas materiais, tá, eles eram as pessoas mais amorosas possíveis com todas as outras. Eles não amavam só aqueles que estavam próximos, mas amavam aqueles que estavam distantes também. Na verdade, eles consideravam todos como seus próximos. O que esses grandes sábios sempre disseram? Você tem que amar na pessoa aquilo que a pessoa realmente é. E o que ela realmente é? A alma imortal dela, o elemento imortal que tem ali dentro. O problema é que, se você não descobre isso em você, você não consegue descobrir isso no outro. Perfeito. Se você não percebe que tem algo em você que está além da sua dimensão corpórea e sensível, você não vai perceber isso no outro. O que justifica o amar ao próximo como a ti mesmo está no mesmo mandamento. Isso, exatamente. Você precisa, e esse amar a ti mesmo, para que ele seja, para que a gente atribua a dignidade correta dele, esse si mesmo, tá? É aquele si mesmo do qual falava o Sócrates. Perfeito. Não é assim, o meu corpo, né? Os meus sentimentos, tá? Os meus pensamentos, as minhas ideias, os meus planos, os meus sonhos. Que coisa ridícula, os meus sonhos. Seus sonhos são nuvem no céu, pô. Vem um vento e espalha tudo. Tá? A questão é, quem é esse que está sentindo, quem é esse que está pensando, quem é esse que está sonhando, quem é esse que tem um corpo? É claro que esse aí não pode ser visto com clareza por você, porque você é ele, pô. Se você é ele, você não pode vê-lo como um objeto. Ele é o sujeito que vê. Então, ele é um pouco difícil de ser apreendido. Ele só é apreendido, por isso que ele só é apreendido mesmo se você age. Se você começa a agir e descobre o poder dele. Você começa a amar o próximo, começa a ajudar o próximo, começa a fazer as coisas. Aí você percebe que esse eu, ele é a sua verdadeira essência. Ele é como se fosse um núcleo criador da sua própria existência, como dizia o Louis Lavelle. Ele é um núcleo criador da sua própria existência. Se você descobriu isso, você nunca mais olha para uma outra pessoa do mesmo jeito. Porque você vai ficar encantado com o seguinte fato. Caramba, ali dentro tem uma coisa igualzinha a essa que tem em mim. No meio de toda a existência física, ali dentro tem uma abertura para a eternidade. Igual aqui dentro tem uma abertura. Seria preciso imaginar assim, o mundo físico e cada consciência humana uma abertura para a eternidade. Só que a maior parte das pessoas não vivem segundo essa abertura. Vivem segundo o que elas têm de participação no mundo físico. Então, quer dizer, é natural que essas pessoas sintam medo. Por quê? Porque a morte nos coloca diante da urgência da vida. Você perceba o seguinte, antes de eu te dar a palavra, perceba o seguinte, olha como é que a nossa vida, por conta desse negócio da pandemia, tá? Da gente ter que usar máscara, ter que saber onde coloca a mão, olha como é que a nossa vida, a nossa atenção aumentou espontaneamente. Os nossos movimentos estão muito mais estão muito mais friamente calculados, certo? Porque naturalmente a morte faz isso, cara. Por que um índio é um sujeito completamente atento? Porque ele pode morrer a qualquer momento. Por que o caçador é completamente atento? Porque ele pode morrer a qualquer momento. Por que o soldado é totalmente atento? Porque ele pode morrer a todo momento. E por que um monge é totalmente atento? Porque ele sabe que desde que ele nasceu ele está vivendo numa pandemia. A vida é uma pandemia. Seria preciso dizer isso. A vida é uma pandemia. Perfeito. Tá? Mas diga aí, o Ednei fez uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ver, antes de eu te dar a palavra aqui. Qual é o viés do Martin Heidegger
Perdi, peraí. Qual é o viés do Martin Heidegger quando ele fala que somos seres para a morte? Tá. Vou dar a palavra para o Varela, depois a gente toca nesse ponto. Diz aí, Varela. É interessante o que você falou, porque na medida que a gente vai percebendo que existe algo permanente, né, por baixo de todos esses reflexos, dessas imagens, dessas coisas que não são permanentes, né, que são os aspectos mais da nossa vida material, no sentido que a gente vai buscando esse autoconhecimento, no sentido que a gente vai buscando, né, se interiorizar para perceber que há algo aqui dentro mais permanente, nós vamos também criando resistência. Né? Resistência ao sofrimento físico, resistência ao sofrimento material. Porque aí a clave material da nossa existência ela vai para o seu lugar de fato. Sim. Ou seja, seria um local, seria um lugar, podemos dizer assim, para fazer uma analogia, seria um lugar abaixo da existência para a eternidade. Então a gente começa a ganhar uma espécie de resistência ao sofrimento. Né? E é interessante que quando você começa a analisar todos os aspectos que você pode produzir com esse eu verdadeiro, você percebe que todos eles são explicados por essa resistência ao sofrimento. Então, por exemplo, você pega assim, o meu eu verdadeiro é o que pode amar o eu verdadeiro de outra pessoa. Só que amar outra pessoa é resistir aos sofrimentos dos gostos, das opiniões que não batem com essa outra pessoa. Você ganha mais resistência para aquilo. Porque você está ancorado no eu verdadeiro da outra pessoa. Quando você vai para um outro aspecto, sei lá, o aspecto da vocação. O que é exercer a vocação? Exercer a vocação é ter mais resistência ao sofrimento naquele tipo de ação para onde sua inteligência aponta. Né? É aquilo que eu acho que o Olavo fala. Eu não tenho vocação para medicina, porque quando eu vejo lá um corpo aberto, eu não tenho resistência a ver aquilo, não tenho resistência àquele sofrimento. Mas, de repente, eu tenho vocação para uma outra coisa, que quando aparece sofrimento material, eu lido bem com aquilo. Então, quando nós conhecemos, né, esse nosso eu mais verdadeiro, esse nosso eu mais permanente, parece que nós ganhamos uma força maior. Parece que nós nos apoderamos de uma certa vontade. Parece que a gente passa a ganhar as rédeas da própria vida, de algum modo. Aumentando o nosso poder de ação, né? Me parece que é isso. Sem dúvida. Você exatamente, você expressou bem, você tomou as rédeas da sua própria vida. Agora, é aquela história do salmista. Alguns botam a confiança nos cavalos, outros botam a confiança na carroça. Mas nós botamos a confiança no eterno. Perfeito. Então, quer dizer, assim, o cavalo e as carroças são o corpo, são os bens materiais, a tecnologia, etc. Essas coisas não, elas até te dão uma ilusão de que duram, mas é parecido com as formações geológicas. Parecem que elas estão paradas, mas na verdade elas estão passando do mesmo jeito. Você olha para a montanha, ela está passando como o rio. Não tem diferença entre a montanha e o rio, senão a escala de tempo na qual você percebe os dois. Mas está tudo passando. Então, se você se ancora no eterno, você ganha uma força extrema que nada no mundo temporal pode te dar. E essa força, no caso de uma relação com outra pessoa, essa força vai aparecer como um desejo imenso de que a pessoa descubra nela aquilo que você está descobrindo em você. Perfeito. É o que todos os sábios fazem. Todo sujeito que chegou no ápice da sabedoria, ele dedica a vida dele a conduzir os outros até essa sabedoria. Porque, na verdade, o ser humano foi feito para isso. O ser humano foi feito para despertar e para acordar os seus semelhantes. É só isso. Tudo mais que a gente faz é ou vida animal ou é em função desse despertar. Porque se a gente não comer, não dormir, não trabalhar, a gente não pode nem despertar, nem despertar os outros. Então, qual que é o papel correto da vida física? É um suporte para o despertar espiritual. Então, você tem que lidar com o mundo físico como aquilo que ele é. Ele é um barco. Ele existe para você atravessar de uma margem para outra, mas uma hora você vai abandoná-lo. Agora, se você acha que a sua vida se passa dentro do barco, entendeu? Quando você tiver que abandoná-lo, isso para você vai ser uma morte, porque você nem sabia que você era aquilo que vai sair do barco. Aquilo que vai sair do barco vai parecer para você uma coisa estranha. Você vai estranhar você mesmo. Você vai entrar num estado de alienação em relação à sua própria pessoa. Isso já é uma antecipação do inferno. E é impressionante quando você vai falar, né, para alguém
que não está inteirado, né, nesse eu verdadeiro que está lá no fundo, aberto para a eternidade, a pessoa acha que você é louco, né? Você está falando uma Sim. loucura. Né? Você pega, por exemplo, você citou aí o caso de Sócrates. No dia da morte de Sócrates, Sócrates está calmo. Os discípulos de Sócrates não entendem bem o que está acontecendo. Por que você está calmo? A gente estava aqui confabulando a sua fugida, você ia fugir desse... Você não precisa passar por isso. Por que você está aí calmo, esperando a morte? Né? Aquilo pareceu loucura para as pessoas. E dá para a gente fazer uma relação com o mundo de hoje. Né? As pessoas acham uma tremenda loucura você falar sobre uma vida espiritual, sobre uma vida aberta para a eternidade, né? É o que a gente está vivendo aí. É assim. Você fala em morte em sala de aula, as pessoas ficam horrorizadas. Exatamente. A gente fica até preocupado, às vezes, dos alunos terem alguma reação mesmo, psicofísica ali, diante do assunto que você está abordando. E a filosofia toca nisso. Como a gente falou, a filosofia é uma preparação para a morte. Você vê Spinoza, que era um materialista, dizia que nós só deveríamos meditar na vida, nunca na morte. Meditar na morte é coisa de fracassado. Platão já falava o contrário. Nós devemos meditar na morte, porque meditar na morte é meditar na vida. Perfeito. Porque, na verdade, não existe a oposição entre vida e morte, é uma falsa oposição. É uma falsa oposição. Essa oposição só existe na medida em que você está identificado com o seu corpo. Se você se desidentifica com o seu corpo, se identifica com a sua pessoa, ou com a sua alma, seja lá, a morte não é mais oposta à vida. Na verdade, a morte passa a ser como que um pico, um momento crítico, a partir do qual a vida se diferencia, se enriquece. A vida se enriquece. E o sujeito que começa a perceber isso, ele começa a perceber que, na verdade, a palavra vida, ela não indica aquela linha entre o seu nascimento e a sua morte. Ela não indica aquilo. A palavra vida, na verdade, ela indica como que uma dimensão perene, que está sempre... Ela indica uma presença. A palavra vida indica uma presença do próprio ser. Presença que não pode ser retirada, porque o nada não existe, o nada é inconcebível. Então, essa presença está sempre ali, embora nem sempre você esteja à altura dela. Se você começa a notar essa presença e a mergulhar nela, se banhar nela todo dia, como quem banha um tecido num balde de tinta, todo dia um pouquinho, até o tecido ganhar aquela coloração da tinta, se você banha a sua vida nisso todo dia, ou seja, se você estabelece contato com o eterno todo dia, você começa a perceber que a morte ela é só um momento pelo qual a vida se enriquece. Ela é um momento crítico, ela é uma passagem, como você disse. E por que você começa a perceber isso? Porque você começa a perceber que durante essa vida linear, você morre várias vezes. Porque a cada coisa que você se apega, um eu, uma identidade é gerada aqui dentro. E a cada vez que você perde essa coisa pela qual você se apegou, essa identidade morre. Então, se você comprou um carro novo, você é o Roberto Varela que tem o carro novo. Mas se roubam o seu carro, aquele Varela vai ter que morrer. E é por isso que você vai sofrer. Esse momento, ele é um momento muito oportuno para você perceber que você não é aquele Varela, porque apesar de tudo, você não morreu. Parece que você vai morrer, que a sua vida não tem mais sentido. Eu já vi aluno dentro de sala, o celular cai no chão, quebra a tela, e o aluno se desespera, chora e a vida não tem mais sentido. Quer dizer, a identificação é tão grande com aquele objeto que isso gera em você uma ressonância interna que produz um eu ali. Eu tenho aquele celular, eu tenho aquele carro, eu tenho aquele emprego, eu tenho aquela pessoa, eu tenho tal cargo ou tal status. Perdeu aquilo, esse eu tem que morrer junto. Só que se você só estava à altura dele, a sensação é de que você vai morrer. E é por isso que as pessoas se suicidam. Elas só se suicidam por isso. Porque se elas percebessem que no fundo, elas não morrem, e que esse processo de essas mortes interiores à própria vida
existem para te mostrar que você não morre, se eles percebessem isso, eles não se suicidariam. Então, o que a gente pode fazer? A vida já oferece essas oportunidades de pequenas mortes, que existem para você exercitar a resistência e perceber que tem algo em você que é imune a todas essas pequenas mortes. Mas você pode acrescentar, você pode criar outras. E, por exemplo, cada domingo em que um católico vai à missa, deve ser uma morte. Deveria ser. Cada domingo é uma morte na vida do cristão. Uma morte e, consequentemente, uma ressurreição. Porque a morte, no final das contas, como eu disse, ela é uma passagem, ela é um enriquecimento. Cada momento em que você para fazer uma prece e faz o sinal da cruz, você tem que se conceber como morrendo para todo o resto naquele momento. Eu vou rezar agora, fiz o sinal da cruz, eu morri. Nada mais importa. Agora sou eu diante desse inconcebível, que eu sei que me enriquece, apesar de parecer que está me matando. Porque tem um monte de coisa que eu queria estar fazendo, mas não estou fazendo. Então, a cada jaculatória que você pronuncia, a cada pequena prece mental que você faz durante o dia, isso tem que ser vivido como uma morte. Você está morrendo para todos os pensamentos que você está tendo, você matou todos eles e pregou na cruz daquela jaculatória. Essas pequenas mortes, elas vão estreitando a sua relação com a eternidade, produzindo uma resistência e te desidentificando com a vida por fora. E até o momento do grande salto, da grande morte, pela qual todo mundo vai passar. Então, seria preciso aproveitar essas situações para estreitar o nosso lado com a existência e perceber que não existe oposição entre vida e morte. Não existe oposição. Né? Na verdade, vida e morte são dois lados de uma mesma moeda. Dois lados de uma mesma moeda. Perfeito. É interessante, né, que como é que a gente percebe nos dias de hoje, por conta de uma decaída da própria cultura, que não auxilia, não dá as ferramentas necessárias para o homem meditar sobre a própria morte, como é que a gente já vê os efeitos disso na nossa vida prática. Né? Por exemplo, eu dou aula em algumas escolas, né, que são escolas que quem estuda lá, é uma classe média alta, de Volta Redonda. E, por vezes, conversando ali com pessoas que atendem os alunos, né, são muitos relatos de alunos que, pelo menos uma vez na vida, pensaram em suicídio. E eu me recordo, na minha época de escola, que isso era inimaginável. Eu não lembro, sem sacanagem, eu não lembro, na minha época de aluno do ensino médio, uma conversa de um jovem falando de suicídio. Então você citou aí a questão do suicídio, que talvez seja o ponto máximo do desespero, né, do sofrimento, da pessoa que não percebeu que existe esse eu interno voltado para a eternidade. A gente percebe que isso também tem a ver com alguns aspectos culturais do mundo contemporâneo, né, através da cultura da morte, por exemplo, que vão aos poucos enfraquecendo essa nossa percepção do nosso eu mais verdadeiro e eu permanente, e vai nos viciando cada vez mais na vida plenamente material, puramente material. Né? Então os efeitos são muito claros. A loucura disso tudo é que, ao meu ver, quando você vai falar isso para alguém que está inserido, né, dentro dessa ideologia, dentro dessa cultura da morte, quando a pessoa escuta você falando alguma coisa, você vai ter que você tem que ter sempre um cuidado para poder falar disso, mas quando a pessoa escuta pela primeira vez, por mais cuidado que a gente tenha para falar, a primeira impressão que ela tem é de loucura. Bom, isso daí é loucura, né? Sendo que há pouco tempo atrás não era loucura, né? Você fala, por exemplo, de religião. Falar de religião hoje é um negócio esquisito, porque as pessoas acham que religião é uma coisa que já passou e que hoje soa como uma loucura, né? Então me parece também que quando a gente analisa o momento cultural que a gente vive, é mais difícil pensar sobre esse aspecto do eu permanente voltado para a eternidade. Né? Não, sem dúvida. Toda a nossa época, ela estimula isso. Ela estimula no ser humano aquelas paixões, aqueles comportamentos que impedem ele de perceber a sua verdadeira natureza. Nós vivemos realmente numa época anticrística, por assim dizer, anticristã, no sentido de que
vamos dizer assim, os elementos culturais dominantes investem na cegueira do ser humano mesmo. E no fundo, do ponto de vista teológico, isso é o que o diabo quer. O que o diabo quer? O diabo quer que você não perceba que você tem uma natureza eterna, que você tem uma natureza imortal, uma alma imortal. Né? Então, não é equivocado dizer que nós vivemos numa época onde os elementos diabólicos, que sempre estão presentes em todas as épocas, de algum modo, mas eles se destacam de algum modo. Eles ganharam o domínio da civilização. A civilização está na mão deles, num certo sentido. Perfeito. Então, mas isso é aquilo que a gente falou. Isso é assim desde a queda. Desde a queda de Adão é assim. Nós só estamos vivendo num momento onde esses fatores ganharam uma dimensão civilizacional. Nós estamos vivendo numa civilização cuja finalidade é investir na cegueira e na desgraça, consequentemente na desgraça, na perda da graça do ser humano. Né? Consequentemente, vai se aumentar o número de suicídios, vai se aumentar o número de assassinatos, vai se aumentar o número de neurose, de histeria, de tirania, de regimes totalitários, de loucuras, etc. Mas, por outro lado, acaba sendo também um tempo oportuno para que a gente perceba a vacuidade do mundo. Assim, você viver numa situação de extremo medo, fica mais evidente. Os caras podem matar minha família, podem me matar, sequestrar minha esposa e meu filho a qualquer momento. Eles podem me obrigar, todo mundo aqui, a tomar uma vacina que vai matar e vai enlouquecer a gente a qualquer momento. Isso te coloca de cara com a morte e isso diminui a sua distração. Uma vida muito confortável, uma vida onde a morte está muito distante, te dá mais espaço para distração. Perfeito. Porque aquele campo de possibilidades do futuro é um campo de distração. É um campo de distração. Se esse campo se estreita porque a morte avançou na sua direção, não tem tempo para distração mais. Agora é o que importa. Perfeito. Então, se você souber viver isso, e mais ainda, se você perceber que em toda época é assim, porque no final toda época é assim mesmo, você não sabe se você vai morrer num tropeção, se você vai morrer atropelado, se você vai infartar, você não sabe. Então, em última instância, é Deus que vai determinar, vai mandar o anjo da morte te chamar a hora que ele quiser. Então, a presença da morte te coloca diante da urgência da vida. Isso diminui a sua distração e faz você buscar aquela coisa que é a única que importa, que Cristo fala. O que faz a gente não buscar a única coisa que importa é o fato da gente estar num ambiente confortável. Então, o estreitamento da vida burguesa, num certo sentido, nos coloca de volta naquela vida da antiguidade, que onde a morte estava, como diziam os índios mexicanos, a morte ela está sempre no seu ombro esquerdo aqui. Tem que lembrar que onde quer que você vá, ela está no seu ombro esquerdo aqui. Ela é uma conselheira que você tem. Ela não é um inimigo. Os índios diziam isso. A morte é uma conselheira que você tem. Porque se tudo que você fizer diante dela, você vai fazer na medida certa que a vida exige. Então a morte ela vivifica a própria vida. Ela torna a vida mais viva. Porque, que coisa curiosa, os sujeitos que buscam se apegar demais, realizar mais os prazeres do mundo terrestre, achando que estão aproveitando a vida, na verdade estão perdendo a vida, não estão aproveitando nada. Quem aproveita mesmo a vida é aquele que sabe que pode morrer a qualquer momento e busca a realização daquelas coisas que não passam. As ações virtuosas, o conhecimento, a sabedoria, etc. Então, o que te coloca no eixo exato para você buscar essas coisas é a presença constante da morte, que pega a sua atenção e fala assim, agora não dá para você se distrair mais. Agora você só pode pensar no que importa. É aquilo que o Olavo de Carvalho sempre fala, citando o Ortega y Gasset. As boas ideias, as verdadeiras ideias, são as ideias do náufrago. O náufrago é o sujeito que está nessa situação. E por isso que as ideias dele são as ideias que importam. Tudo o resto, cara, não interessa. Em última instância, não interessa. Agora, isso não é uma coisa fácil, isso é uma coisa difícil, mas a gente tem a vida inteira para fazer isso. O mundo oferece distrações, mas
Deus sempre ofereceu essa sabedoria para a gente, em todas as épocas, seja através das revelações que existiram, seja através da própria natureza das coisas, porque uma hora o inverno chega, e se você não usou o verão para trabalhar, para ter comida e lenha para queimar na fogueira durante o inverno, vai passar frio. Uma hora o sol se põe. E se você não trabalhou durante o dia e fez o que tinha que fazer, à noite não dá para fazer mais. Então, a própria natureza das coisas já te mostra que as coisas são assim. O Ednei tinha perguntado a respeito do Heidegger. O que o Heidegger fala que o ser humano quando ele fala que o ser humano é um ser para a morte, ele está falando no sentido, ele está concebendo a morte como finitude mesmo, como fim. O fim total da existência humana. Então, dizer que o ser humano é um ser para a morte, no sentido em que os existencialistas colocam, é dizer que a existência humana é um absurdo. A existência humana é um absurdo. O homem é jogado no mundo, só que ele é jogado no mundo numa situação diferente dos seres inanimados, dos seres não humanos, porque ele tem consciência de que ele está jogado no mundo. E tendo consciência de que ele está jogado no mundo, ele tem consciência da própria morte. Né? E tendo consciência da própria morte e sabendo que Deus não existe, na concepção do Heidegger, que isso é um postulado dele completamente gratuito, porque o ser humano pode perfeitamente perceber que Deus existe, mas, segundo Heidegger, jogado no mundo, sabendo que vai morrer e sabendo que Deus não existe, resta ao ser humano viver para a morte, né? Viver sabendo que a sua existência é finita. Tá? É claro que tem uma sabedoria implícita ali na filosofia do Heidegger, mas ela não chega ao ponto de possibilitar ao homem a criação de uma personalidade espiritual. Né? E, logicamente, ela não dá ao homem a felicidade, a realização genuína da natureza humana. Agora, eu li em algum lugar, eu não me lembro onde foi, que o Heidegger, no final da vida, estava se convertendo. No final da vida, ele estava... eu não sei se ele entrou numa igreja e percebeu que tudo aquilo era muito mais grandioso do que a filosofia dele. Ele percebeu que tinha algo vivo e vamos dizer assim, verdadeiro na metafísica, nas religiões, naquilo que a filosofia dele contrariava. Isso é muito comum, isso aconteceu com muitos filósofos que provavelmente tinham uma vocação genuína para a filosofia, mas que por elementos contingentes, acidentais talvez, ou por culpa própria deles, durante a vida não conseguiram alimentar essa vocação que tinham. Então, no final da vida, diante da morte, o sujeito, ao invés de aparecer na vida dele o remorso, cai a máscara e ele vê, nossa, realmente, esse negócio de eternidade é sério. O Heisenberg diz que de tanto estudar, de tanto buscar o conhecimento, de tanto buscar a verdade, à medida que ele ia buscando a verdade, mais ateu ele ficava. No entanto, eis a surpresa dele que no final estava lá Deus esperando ele. Não sabia. Ele dizia fantástico. isso. Interessante. Parece que é um caminho, né? Parece que no auge, quando a morte se aproxima, existe também um fio condutor da esperança, né? Parece que há uma luz ali que brilha, uma espécie de oportunidade, né? Isso é impressionante. Mas o sujeito só vai ver essa luz como um convite, como uma coisa boa, se durante a vida ele buscou essa luz, ainda que seja um símbolo dessa luz. Perfeito. Se ele buscou a verdade na ciência, se ele buscou sei lá, trabalhar, ter uma ação reta, viver corretamente, não roubar, não mentir, cuidar da sua família. Um sujeito que teve uma vida assim, mas não fez não realizou os procedimentos que o colocariam de fato em relação à eternidade, de algum modo, ele estava se relacionando com a eternidade por meio dos símbolos da eternidade. O amor aos familiares, o comportamento reto, a busca da verdade científica. Se o sujeito fazer isso com sinceridade, pode ser que no momento da morte, por ter buscado o símbolo da eternidade, ele, de cara com a morte, ele possa vislumbrar a presença da própria eternidade, né? E reconhecer que, na verdade, ele estava
buscando uma coisa, mas ele mesmo não estava entendendo aquilo que ele estava buscando. E agora a oportunidade, essa coisa se mostrou para ele tal como ela é. Tem um poema do Murilo Mendes que é belíssimo, que é se eu não me engano, o título é Deus fala ao poeta. E Deus vai falando para o poeta assim: você disse isso, 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 você me buscou em tal e tal coisa, você escreveu isso, isso e isso, usou tais e tais palavras, etc, etc. Aí Deus, na penúltima frase, diz assim: mas não é nada disso. Não é nada disso que eu falei para você dizer. Né? Cala a boca e vem. Aí ele fala assim. Né? Então, como quem diz assim, cara, você estava farejando a coisa, mas assim, fez tudo errado. Mas assim, parece que tinha um desejo genuíno ali dentro e Deus pega e fala assim: fica quieto agora e vem. No final, ele convida. Né? É um poema muito interessante. Vou ver se eu posto aí nos stories do Instituto depois. Varela, eu acho que a live vai começar. Nós temos acho que 5 minutos. Mas Beleza. vamos lá. Tem alguma pergunta aí? Eu não prestei atenção. Eu acho que só apareceu a do Ednei, que foi essa do Heidegger. Acho que só foi a do Ednei mesmo. Então, acho que é isso aí. Se quiser fazer mais alguma colocação final. Aqui, a gente vai dar eu vou dar um curso em breve sobre a alma depois da morte, segundo a doutrina dos padres da igreja e de São Tomás de Aquino. Então, eu vou pegar São Tomás de Aquino e vou pegar os padres lá da patrística e vou tentar vou dar um curso aí de 4 aulas explicando como que eles concebiam o processo, o trajeto, vamos dizer assim, a aventura da alma depois da morte. Né? O processo ali do chamado juízo particular, diferença entre purgatório, o limbo das crianças, o céu, o inferno, etc. Não vamos tocar na ressurreição, vamos falar só desse período que diz respeito ao juízo pessoal, ao juízo particular. Então, o pessoal que se interessa nesse assunto, fica atento. Esse curso não vai ser pelo Instituto, mas aí procura o meu perfil no Instagram e a gente consegue fazer o contato sobre isso em breve. É um tema importante que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. A gente focou mais aqui do ponto de vista da experiência natural do ser humano. Tá? Mas desde que você entenda que a morte não é o fim, ela é uma passagem, quer dizer que a vida se torna mais rica depois. Então, aquele campo de possibilidades, na verdade, não se fechou nada. Ele se abriu mais ainda. Ele se abriu mais ainda. Tá? Só que ele se abre, essa abertura é definida um pouco pelo que você fez com a sua vida nesse segmento que é a vida terrestre. Né? Então, tem todo um complexo de situações, de possibilidades que envolvem o destino do ser humano após a morte. É um tema interessante, a gente pode até falar um pouco disso aí na semana que vem. Perfeito. O Fernando está me avisando aqui que tem 3 minutos. Acho que a gente pode encerrar, se você quiser falar alguma coisa aí para fechar. Foi ótimo. Aí a gente... Tudo ok. Deixa eu ver só se alguém falou alguma coisa aqui. Acho que não. Rapaz, é difícil manipular isso aqui. É. Não, então é isso, gente. Alguém colocou que talvez seria interessante falar da morte com visão de cada religião. Talvez a gente possa comentar um pouco disso no curso ou fazer um outro curso sobre isso depois. Ou dar uma aula no Instituto sobre isso, talvez. Né? As visões sobre a morte nas várias religiões não são muito diferentes. A descrição, como ela é sempre mais ou menos simbólica, sofre pequenas variações, mas existe uma correspondência bem interessante entre elas. A não ser aquelas revelações, aquelas religiões que acrescentam elementos ontológicos que estavam fechados para outros, como o caso da ressurreição dos corpos, no caso do cristianismo. Gente, a gente agradece a presença de todo mundo. Amanhã a live deve estar postada no YouTube, então vocês ajudem aí a compartilhar se vocês gostaram. E semana que vem a gente faz mais uma. Tá bom? Varela, obrigado, viu? Obrigado a vocês, obrigado a todo mundo. Até mais. Boa noite, Deus abençoe a todos. Tchau.